todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. E eu hoje estou desacompanhado, porque a minha esposa está em casa, cuidando da nossa filhinha recém-nascida de apenas 15 dias, ou já de 15 dias, o tempo passa tão rápido, parece que foi ontem que eu tive que sair correndo para ir no hospital. E o tempo passa tão rápido que nós já estamos no último domingo do ano. Queria começar agradecendo, dizendo que é um privilégio estar com vocês aqui, nesse último domingo do ano de 2021. E pensando neste domingo, Deus falou comigo, me trouxe uma mensagem, e Deus falou assim: nós devemos depositar a nossa esperança em Deus. Chega o final do ano e a gente começa a relembrar dos nossos planos, das nossas metas, nossos objetivos. Alguns pegam um papelzinho, escrevem ali planos para o ano, outros não fazem isso, outros abrem um bloco de notas no celular. Mas a verdade é que, fazendo formalmente uma lista de planos e metas, ou não fazendo formalmente, nós temos nossos planos para o ano. E quando chega essa época de virada de ano, a gente começa a refletir sobre os planos que nós fizemos e começamos também a refletir sobre planos que vamos ter para o ano seguinte. Por isso nós devemos depositar a nossa esperança em Deus, porque os nossos planos devem estar de acordo com a vontade de Deus, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3, nos versos 13 em diante. Abacuque 3, a partir do verso 13. Abacuque 3, 13, diz assim a palavra de Deus: Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegrem-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a tua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas alturas. Oremos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, agradecendo pelo privilégio de estarmos ouvindo da Tua palavra, refletindo na Tua palavra. E eu especialmente me coloco na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor esteja me usando conforme o Senhor quiser. Que a Sua palavra seja penetrada em nossos corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui entendendo a importância de depositar a nossa esperança apenas em Ti. É assim que eu oro, pedindo e agradecendo no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu acredito que muitos de vocês
que estão aqui presencialmente ou que nos acompanham na transmissão, já se depararam com alguma pregação ou com algum estudo, ou até mesmo numa leitura de uma devocional, vocês já se depararam com esse texto. E eu particularmente julgo esse finzinho do texto de Abacuque como um dos poemas mais lindos da Bíblia. É um poema, isso que ele escreve, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque está literalmente dizendo, mesmo que tudo dê errado, eu me alegro em Deus. Eu tenho esperança em Deus. Abacuque, ele soube depositar a sua esperança em Deus. E olhando para essa história de Abacuque, nós vamos ver algumas lições que nós podemos aprender para que nós também possamos, assim como Abacuque, depositar a nossa esperança em Deus. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas terrenas. Muitas vezes a gente faz isso e acaba se decepcionando. Mas quando nós fazemos assim como Abacuque, nós encontramos paz. Mesmo quando tudo dá errado, nós nos sentimos nas alturas. Abacuque pode estar terminando aqui o seu texto com esse poema tão lindo, mas o cenário dele não era um cenário favorável. Abacuque vivia a invasão iminente do povo da Babilônia. Não tinha mais o que fazer. Eles já tinham certeza absoluta de que os caldeus iriam invadir e que o povo de Deus iria perder uma batalha. E por isso Abacuque, ele escreve esse livro conversando com Deus. Mas quando a gente olha para o final e vê esse final tão bonito, cheio de esperança, a gente vê ele falando, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegro no Senhor. E a gente guarda isso, dá aquela esperança na gente. Abacuque não começa o seu livro dessa forma. Ele não começa relatando essa esperança. Abacuque, para quem ainda não se lembra, ele começa a sua palavra praticamente tentando colocar Deus na parede. Ele pressiona Deus. Abacuque começa o seu livro em desespero. Abacuque começa no segundo versículo, lá do primeiro capítulo, dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Abacuque estava em desespero. Estava em desespero justamente porque ele via que era iminente a invasão da sua terra. Ele via que era iminente que o seu povo ia sofrer. Ele via que não tinha mais solução. E ele clamou ao Senhor. E nós percebemos a decepção de Abacuque e a aflição de Abacuque, porque ele fala com Deus e ele usa claramente: até quando clamarei pedindo ajuda? Irmãos e irmãs, quando nós clamamos a Deus, nós fazemos isso com toda a nossa força, com todo o nosso empenho. O clamar não é uma coisa simples, não é uma coisa de paz, não. O clamar é fervoroso. E a Bíblia ainda diz: até quando gritarei? Você já viu alguém que está em paz gritando? Você já viu alguém que está com esperança gritando por socorro? Abacuque estava aflito. Abacuque estava preocupado.
alarmado. Abacuque não começa com essa esperança que nós vemos no final. Abacuque começa pedindo socorro de Deus, começa gritando por ajuda. Mas é justamente nesse primeiro ato de Abacuque que nós já tiramos a nossa primeira lição do que é depositar a nossa esperança em Deus. E a primeira lição que Abacuque nos ensina é o básico do básico da vida do cristão. É o ABC do cristão, que é vida de oração. Se nós não tivermos vida de oração, nós não conseguimos depositar a nossa esperança em Deus. Abacuque, quando ele se sente preocupado com o povo, ele busca Deus. Abacuque, quando ele vê que a invasão do povo caldeu em Judá era iminente, ele busca a Deus, ele ora a Deus, ele clama a Deus. E aí é a primeira lição que ele nos ensina: se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não conseguimos depositar nossa esperança em Deus. Se você não conhece alguém, você não consegue depositar a sua esperança nessa pessoa, você não consegue confiar nessa pessoa. Nós só poderemos depositar a nossa esperança em Deus se nós tivermos vida de oração, se nós clamarmos a Deus, se nós orarmos a Deus, se nós tivermos diálogos com Deus, conversas com Deus. Abacuque claramente tinha conversas com Deus, porque além de estar aflito pelo seu povo, ele está aflito porque não ouve mais a Deus. Ele ouvia a Deus e Deus não está respondendo. E só tem uma coisa pior do que ouvir uma negativa de Deus: é ouvir nada. Isso pode abalar a fé do ser humano. Imagine você, quando você vê algum conhecido, vê um amigo e tenta cumprimentar e a pessoa não te responde, às vezes porque não viu, mas mesmo assim você já fica sem graça. Às vezes porque a pessoa fingiu não te ver e aí você fica mais chateado ainda. Você fala: poxa, eu estou aqui, cumprimentei a pessoa, por que ela não me respondeu? Agora imagine você clamar a Deus, orar a Deus e não ouvir nada. Abacuque clama a Deus e não está ouvindo Deus, mas ainda assim ele permanece ali, orando, confiando em Deus, esperando. Se Abacuque não conhecesse a Deus, se ele não tivesse uma vida de oração, ele não conseguiria permanecer em oração. A fé dele estaria abalada, ele já teria jogado pano, já teria desistido de conversar com Deus e já teria se dado por vencido. Mas Abacuque ainda mantinha a sua esperança em Deus. E depois do silêncio, Abacuque continuando clamando a Deus, Deus responde a Abacuque dizendo praticamente assim: olha, não tem o que fazer, esquece, o pessoal já está aí, vai invadir e não tem o que você possa mudar, não tem como a gente mudar isso. Mas ainda assim Abacuque, ele permanece com a fé em Deus. E Abacuque fica clamando a Deus, orando a Deus, conversando com Deus, e Deus dialogando com Abacuque. E aí Abacuque, nesse diálogo, nesse empenho em conversar com Deus, ele já nos deixa mais uma lição. E a lição que Abacuque nos deixa é que a esperança em Deus, ela
não é uma esperança inativa. O que eu quero dizer com isso? A esperança em Deus não é uma esperança ao qual nós cruzamos o nosso braço e não fazemos nada. Muita gente confunde a esperança com isso. Está nas mãos de Deus. E aí cruza os braços. Esperança em Deus não é ler um versículo bíblico, ler um pouquinho da Bíblia, fazer uma oração, aí guardar a Bíblia em cima do armário e viver a vida normalmente. Esperança em Deus exige ação. Abacuque não ficou parado. O mundo nos vende uma esperança que é essa esperança inativa. Como eu falei, a gente está no final do ano, e no final do ano a gente começa a pensar na nossa listinha em coisas que nós temos que fazer, e muitas vezes nós lembramos: poxa, tinha colocado aqui que eu queria comprar um carro, não consegui esse ano, mas ano que vem eu vou conseguir. Poxa, eu tinha colocado aqui que eu ia conseguir um emprego novo, não deu certo ainda, mas ano que vem eu vou. Eu tinha colocado aqui que eu ia arranjar uma namorada e ainda não consegui, mas ano que vem eu vou conseguir. Aí vira o ano, chega alguém e fala assim: ei, conseguiu um emprego? Não, Deus ainda não me deu, mas também não estou procurando, não mandou nenhum currículo, está lá. E aí, conseguiu comprar o carro? Não, ainda não tive a oportunidade, mas também não está fazendo um sacrifício, guardando dinheirinho, tentando arrumar um bico. O mundo vende pra gente que chega no fim do ano, chega dia 31 de dezembro, da meia-noite, vira dia 1º de janeiro, e aí magicamente algo acontece e todos os nossos sonhos são verdades. É um novo dia, é um novo tempo. Não preciso nem falar qual que é o canal que todo ano coloca a musiquinha. Hoje é um novo tempo, tudo se fez novo, vai acontecer tudo, todos os meus sonhos vão se tornar verdade. E eu não preciso fazer nada, eu só preciso sentar e esperar, porque quando vira o ano uma mágica acontece. Quando vira o ano, algo novo acontece. Nós tivemos um ano desafiador em 2021, tivemos um ano desafiador em 2020, e a gente ainda chega no final de 2021 e pensa: não, 2022 vai ser melhor, vai acontecer uma mágica e tudo vai dar certo. Não existe felizes para sempre se a gente não se esforçar. Quando a gente olha para Abacuque, a gente percebe que ele está fazendo o máximo que ele pode. Pensa comigo, o que Abacuque era? Ele era um profeta, certo? O que um profeta faz? Ele cuida da terra? Não. Ele pastoreia as ovelhas? Não. Ele faz sandálias e vende sandálias? Não. Ele faz móveis? Não. Um profeta ora a Deus, ouve a voz de Deus e transmite a voz de Deus ao povo. E o que Abacuque faz quando ele se sente alarmado, quando ele se sente aflito? Ele busca Deus. E quando Deus responde para ele, o que ele faz? Ele busca Deus. E aí quando Deus dá outra resposta, o que ele faz? Ele busca Deus. Até que chega uma hora que ele fala assim: eu vou me colocar na torre de vigia e vou clamar a Deus e vou esperar a resposta de Deus. Abacuque não fica parado, ele faz aquilo que ele precisava fazer. E ele se coloca na torre de vigia. E quando ele se coloca na torre de vigia, ele diz claramente que eu vou me colocar na torre de vigia, vigiarei e vou esperar a resposta de Deus. Se fosse preciso ficar lá uma eternidade, ele ficaria,
porque ele se empenhou em fazer aquilo que ele precisava fazer. Quando nós temos esperança em Deus, nós não cantamos uma musiquinha e achamos que vai chegar o fim do ano e algo mágico vai acontecer e tudo vai dar certo. Quando nós temos esperança em Deus, a esperança em Deus faz com que nós também estejamos em ação, também estejamos fazendo algo. Quando nós colocamos diante de Deus os nossos planos e nós falamos para Deus: Deus, eu queria tanto isso. Quando nós temos vida de oração com Deus, nós oramos a Deus, Deus nos dá direcionamento para fazer a coisa certa, para buscar os caminhos certos. Abacuque ouvia a voz de Deus e ele estava disposto a fazer sacrifícios para continuar orando pelo povo, para continuar orando a Deus, para dizer ao povo: Deus me passou tal mensagem. Então a primeira lição que Abacuque tem, qual que é? A primeira lição de Abacuque sobre depositar nossa esperança em Deus é que nós temos que ter vida de oração. A segunda lição de Abacuque, qual que é? É que quando nós temos esperança em Deus, nós não esperamos de braços cruzados. Esperança em Deus é uma esperança que faz a gente agir, que faz a gente se movimentar. E a terceira lição que Abacuque nos ensina é que esperança em Deus não é só pra gente. Esperança em Deus não é só pra mim. Quando eu canto a musiquinha, eu falo: hoje é um novo tempo. Os meus sonhos vão se realizar. Mas quando eu tenho esperança em Deus, eu consigo entender que existe um plano maior. Eu consigo entender que Deus está agindo. Eu consigo ver Deus fazendo pequenas coisas que as outras pessoas não estão vendo. Abacuque se sentiu alarmado quando viu que o seu povo ia sofrer. E Abacuque falou para Deus: Deus, o Senhor vai deixar esse povo invadir Judá? Eles são piores do que a gente. E mesmo assim o Senhor vai usar eles para nos castigar? E Abacuque fica clamando a Deus, falando pelo povo: Deus, olha o teu povo. Deus, mas e o teu povo? Deus, no meio do teu povo não tem ninguém santo? Em nenhum momento o Abacuque chega para Deus e fala assim: Deus, mas e eu? Não estou valendo nada não? Abacuque sempre fala: olha o teu povo. E quando começa o capítulo 3, Abacuque diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Abacuque não orou para Deus dizendo: Senhor, aviva a sua obra aqui para nós. Abacuque clamou, orou, se colocou diante de Deus, se colocou na torre de vigia, esperou a resposta de Deus, pediu a resposta de Deus. E quando Abacuque finalmente entendeu o que Deus tinha para aquele momento, Abacuque, ele não faz uma oração pedindo para que Deus esteja preservando a ele. Abacuque pede que Deus esteja avivando a obra no decorrer dos anos. Isso significa que Abacuque falou para Deus: Deus, ok, eu entendi que nós hoje precisamos ter esse desafio. Eu entendi que hoje o teu povo tem que passar por isso. Mas, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ele não fala aviva a tua obra para a próxima geração. Ele fala aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ele não está orando para ele. Ele não está orando só para o povo. Ele não está orando só para as próximas gerações. Ele está orando por toda a eternidade. Deus, aviva a tua obra
no decorrer dos anos. A esperança em Deus é coletiva. Deus enviou Jesus para que todos nós tivéssemos salvação. Não foi só para quem está aqui na igreja, não foi só para quem está aqui e está em casa assistindo, não foi só para a igreja metodista, não foi só para a igreja metodista em Vila Rica, para a igreja metodista em Rude Ramos, foi para todos aqueles que escolheram e reconheceram Jesus como Salvador. É coletivo. Abacuque orou pedindo para que Deus avivasse a obra dele por todos os anos. Não só para aquele período, mas para sempre. Não só para aquele povo. Porque Abacuque tinha entendido que a obra de Deus era muito maior do que aquele momento. Abacuque tinha entendido que, ok, eu vou passar por essa aflição, vou sofrer uma invasão, mas a justiça de Deus será feita. Talvez eu não verei ela, mas eu vou orar para que o povo de Deus possa ver essa justiça. Talvez a próxima geração não veja essa justiça, mas eu vou orar para que o povo de Deus veja a justiça sendo feita. A próxima lição que Abacuque nos dá é que, para que a gente tenha a nossa esperança em Deus, a gente precisa ser íntegros. E o que eu quero dizer com isso? Abacuque vivia em um tempo onde os reis contratavam profetas para dizer aquilo que lhes convinha. Ou seja, um rei contratava um profeta para que o profeta chegasse para ele e falasse assim: rei, você vai ganhar essa batalha. Seu povo vai crescer, vai ter fartura, vai ter muito dinheiro. O seu reinado vai ser uma bênção. E aí, esse profeta recebia o seu dinheiro e ficava feliz. Era essa época que Abacuque vivia. E no livro de Abacuque, a gente vê Abacuque falar alguma coisa assim? Falar, tá tudo bem, nós estamos salvos. Abacuque era uma pessoa íntegra. O que ele relata é aquilo que Deus está falando com ele. E Deus falou para ele: olha, vocês vão ser invadidos, vocês vão sofrer. Ele vai lá e escreve isso. Clamei ao Senhor e o Senhor me disse isso. Falei com Deus e Deus me disse isso. Abacuque, ele não muda a palavra para que ele pudesse se dar bem. Abacuque prestava serviço como profeta de Deus para o povo. E não importa o que aconteça, mesmo que chegasse o rei e dissesse: você está por aí falando que a gente vai ser invadido? Ele falaria: tô, é isso que Deus me falou. Porque Abacuque era uma pessoa íntegra. Existem algumas semelhanças do cenário de Abacuque e do nosso cenário. Abacuque vivia em um mundo onde a economia não estava bem, onde os amigos dele eram pagos para dizer mentira. Presta atenção que Abacuque no final diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. Quando ele está dizendo isso, ele já está dizendo: olha, hoje a economia do país já não está bem. Hoje não está tudo bem. Hoje a figueira não floriu. Hoje a videira não deu fruto. Hoje não tem alimento nos campos. Hoje sumiu as ovelhas. É isso que ele está dizendo. Como é que está a nossa vida hoje? Está tudo bem? Está tudo em paz? Está tudo certo? A gente não tem preocupação nenhuma. A gente não tem problema nenhum. Pelo menos é isso que
que a propaganda ensina pra gente, né? Final do ano a gente canta a musiquinha, tá tudo certo. A gente tem desafios. Nosso país está passando por desafios. Nós acabamos de cantar uma música pedindo para que Deus esteja levando saúde às pessoas, esteja cuidando de pessoas que estão desabrigadas, que estão sem suas casas. As coisas não estão boas. As coisas para o povo de Deus na época de Abacuque também não estavam boas. Mas Abacuque, ele não deixa de ser uma pessoa íntegra, mesmo que isso custasse alto preço para ele. E às vezes nós, como cristãos, tentamos em alguns momentos esconder que nós acreditamos em Jesus Cristo. Eu lembro quando eu era criança, o meu avô, o primeiro crente convertido da família, ele tinha moral. Ele ia nas lojas e aí falava: eu sou evangélico. Opa, como se dizia antigamente, né? Confia no moço que o moço tem bigode. Confia nele. Ele é crente, é boa pessoa. Hoje a gente esconde que é crente, porque tem tanto crente que fala que é crente, mas só faz coisa errada. É ou não é? Mas Abacuque não fez isso não. Abacuque era uma pessoa íntegra. Ele não deixa de relatar aquilo que Deus está falando com ele. Nós não podemos esconder as coisas que Deus diz para a gente. Se você está em uma fila do supermercado e você ouviu uma vozinha falando assim: olha, ora por essa pessoa que está aí na sua frente. Você ora ou você se omite? Eu lembro uma vez estava jogando futebol e eu não jogo bem, nunca joguei, mas gostava de jogar. E aí fazia mais de anos que eu não jogava futebol. Me lembrei disso agora. E aí resolvi jogar bola. Minha esposa falou assim pra mim, na época a gente estava namorando, falou assim: você vai jogar bola? Aí eu vou. Vai mesmo? Aí eu vou. Fui jogar bola. Quebrei o joelho. Aí fui pro hospital. Tive que ficar internado no pronto-socorro. Fiquei lá uns 5 dias, esperando que abrisse uma vaga num hospital para fazer uma cirurgia. E aí quando eu estava no pronto-socorro, apareceu um senhor. E eu estava assim num estado de paz. Minha mãe chegou tudo preocupada. Estava com o joelho machucado. Minha esposa também estava preocupada. E as pessoas assim: Mateus, você está bem? Estou bem, está tudo bem, pessoal. Só uma contusão. E aí apareceu um senhor, e o senhor feliz da vida, dando risada, brincando com as enfermeiras. E a gente começou a conversar, e ele começou a contar a história dele. Que o filho dele tinha acabado de morrer porque ele se envolveu com uma mulher errada. E a mulher se envolveu com outro cara, o outro cara ficou com ciúmes, foi lá, matou o filho dele. Aí a filha dele também tinha morrido, não lembro porquê. E aí ele, que tinha uma filha e um filho, já não tinha mais. A esposa dele também já tinha falecido. E ele estava lá, sorrindo. E eu estava no meio do hospital. Deus falou para mim: ora por esse senhor. Ora por esse senhor. Eu nem sei qual que era a religião daquele senhor. Eu falei assim: posso orar por você? Ele disse: pode orar. E nós oramos. Ele agradeceu. Ele estava preocupado porque não estava recebendo também um quarto para ele, mas o caso dele era menos grave. Pouco tempo depois que a gente acabou de orar, ele foi encaminhado para o quarto dele. Nós não podemos nos omitir. Quando nós temos a nossa esperança em Deus, nós temos coragem de fazer coisas que são audaciosas. E era assim que Abacuque fazia. Obrigado. Abacuque, ele era uma pessoa íntegra.
Agora, você vai se perguntar assim: a gente viu tudo isso, de como ter esperança em Deus. Por que a gente tem que depositar a nossa esperança em Deus? Agora, por que eu preciso depositar minha esperança em Deus? Está lá no final do texto que a gente leu. Vamos ler aquele poema bonito? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto, Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. A versão mais famosa desse último versículo aqui diz assim: Ele me faz andar altaneiramente. O que é isso? Ficar em paz. Quando a gente deposita a nossa esperança em Deus, quando a gente tem vida de oração, intimidade com Deus, quando a gente consegue entender os planos de Deus, porque a gente tem diálogo com Deus, intimidade com Deus, quando a gente consegue fazer as lições de Abacuque, quando a gente consegue pensar no geral, não só na gente, pensar nos outros, quando a gente consegue fazer as coisas e não ficar com os braços cruzados esperando, quando nós entendemos o plano de Deus, nós ficamos em paz. Nós ficamos em paz. Pode estar caindo o mundo do teu lado e você vai dizer: ainda que a figueira não floresça, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Ainda que esteja difícil, eu me alegro no Senhor. Ainda que esteja parecendo que eu não vou conseguir, eu me alegro no Senhor. Mesmo que eu quebre o joelho, vá parar num pronto-socorro, 5 dias depois de eu ter perdido o meu plano de saúde particular, tenha que fazer todo o plano aqui, ainda assim eu me alegro no Senhor. Vai dar tudo certo. Quando a gente deposita a nossa esperança no mundo, a gente se decepciona. A gente fica achando que as coisas vão acontecer de um jeito mágico e não acontece. Eu me lembro que quando eu estava na 2ª série, tinha uma professora que ficava brava quando a gente não estudava. Ela falava assim: vocês estão achando o quê? Que vai cair um raio na cabeça de vocês e vocês vão aprender tudo? Ela falava brava. Às vezes a gente acha isso, né? Vai cair um raio e a gente vai resolver nosso problema. A gente vai ganhar na cena, e aí vai ter dinheiro, vai resolver tudo. Tem a cena da virada, eu vou lá, vou jogar na cena da virada, vou ganhar na cena da virada e pronto, resolvi meus problemas. Nossa esperança não pode estar depositada no mundo, porque eu vou contar um segredo para vocês. Vai chegar 2022 e a gente vai ver a mesma musiquinha. Vai chegar 2023 e a gente vai ver a mesma musiquinha. Vai chegar 2000 e a gente vai ver a mesma musiquinha. E não é a gente ficar sem fazer nada, não é fogos de artifício que soltam, não é a gente pular ondinha, não é a gente fazer simpatia, não é usar roupa amarela, usar roupa vermelha, não é nada disso. Isso não vai resolver os nossos problemas. O que resolve o nosso problema é depositar a nossa esperança em Deus, porque quando a gente deposita a nossa esperança em Deus, Deus é a minha fortaleza, Deus me coloca nas alturas, Deus me dá paz. Quando a gente entende que a nossa esperança tem que estar em Deus, e vem um desafio, Deus está conosco, Deus está com cada um de nós. Por isso, já caminhando para o final da palavra, nesse fim de ano, não deposita a tua esperança em coisa do mundo, não. Não coloca a sua esperança em coisa terrena. Se coloca diante de Deus.
Começa a orar. Você ainda não tem intimidade com Deus, não tem problema. Chega na tua casa, ou você que já está em casa, acabou essa pregação, pega a tua Bíblia, lê o livro de Abacuque. É 3 capítulos. Você lê rapidinho. Ora para Deus. Fala: Deus, me dá também essa coragem de Abacuque, de depositar esperança no Senhor. O desafio de Deus e a mensagem de Deus para nós hoje é: deposite a sua esperança em Deus, porque Deus não vai te decepcionar. O mundo vai te decepcionar, Deus não. O mundo vai falhar com você, Deus não. Nós, como filhas e filhos de Deus, temos que dar o bom exemplo. O mundo inteiro está aí cantando a musiquinha. O mundo inteiro está aí achando que vai chegar dia 31, vai pular ondinha e vai ficar tudo bem. Vai passar o Réveillon com camisa amarela e vai ter mais dinheiro. Vai fazer planinho ali na listinha e vai dar tudo certo. Nós sabemos que quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós ficamos em paz. E aí as pessoas vão ficar assim assustadas. Poxa, mas como é que você está em paz? Olha aí para você. E você vai falar assim: está tudo bem, porque eu me alegro no Senhor, porque eu me alegro em Deus. Eu vou convidar vocês que estão aqui conosco presencialmente a se colocar de pé, para que a gente possa fazer uma oração. E você que está nos acompanhando na transmissão, também faço um convite para você. Se você está fazendo qualquer coisa agora que não seja ouvir a mensagem de Deus, para um pouquinho, se coloque em oração, porque nós vamos orar juntos como comunidade, porque a esperança em Deus não é só para a gente, é para todo mundo, é para quem está aqui, é para quem está em casa, é para o seu parente que está lá longe, é para o seu amigo que está em outro país. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus, clamando a Deus. Se você quiser orar aí na sua casa, se você quiser orar aí no seu lugar junto comigo, sinta-se à vontade. Ouça o Espírito Santo ministrando ao seu coração e ore também. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Deus. Primeiramente agradecendo pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Pai. Pai, agradecendo pelo privilégio de poder ouvir da Tua palavra, ouvir da Tua reflexão, de ter um lugar para estar em comunhão com amigos, de ter um lugar para estar orando, de ter um lugar para louvar a Ti, Pai. Que privilégio é esse, Senhor? E agora, Pai, nós nos colocamos também na Tua presença como comunidade, apresentando a oração de cada um aqui, apresentando o coração de cada um aqui, Pai, pedindo que o Senhor, Pai, nos ensine a depositar a nossa esperança em Ti. Pai, que o Senhor esteja gravando na nossa memória esse ensinamento que o Senhor nos trouxe através da vida de Abacuque, que não deixou se abalar por tudo que estava acontecendo com ele, mas continuou confiando no Senhor, porque o Senhor é quem fazia, Pai, com que ele ficasse em paz, mesmo tudo dando errado, mesmo a economia estando ruim, mesmo as coisas não acontecendo do jeito que ele queria, o Senhor deu paz a ele. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos ensinando a colocar a nossa esperança em Ti, para que Deus, quando as coisas não derem certos, o Senhor esteja também nos colocando nas alturas, o Senhor também esteja nos dando paz. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos ensinando a esquecer essa propaganda de esperança superficial que o mundo prega para nós, esquecer essa mensagem de esperança falsa e mágica de que quando passar um ano alguma coisa mágica vai acontecer, mas ensina-nos, Deus, que a esperança em Ti é valiosa, que a esperança em Ti nos dá paz, que a esperança em Ti nos dá força, que o Senhor é a nossa fortaleza e que nós vamos nos alegrar em Ti, porque o Senhor está conosco, Pai.
Nesse final de ano, Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, não só porque é final de ano. Final de ano não quer dizer nada, Senhor. Vai passar o dia e vai ser um dia como todos os outros, mas a nossa esperança sempre estará no Senhor, porque o Senhor nos ensinou hoje a depositarmos a nossa esperança em Ti. Por isso que a partir de hoje nós possamos caminhar segundo a Sua vontade, tendo vida de oração contigo, intimidade contigo e entendendo que a nossa esperança deve estar repousada em Ti. Abençoa cada um de nós, abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa aqueles que estão nas suas casas, abençoa aqueles que estão passando por um momento de aflição. Cuida do seu povo, Deus, e leva a sua paz. Leva-os, Deus, às alturas, para que eles possam sentir alegria no Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.